Olá, pessoal. Aqui é a professora Sueli. Hoje nós vamos estudar em História, tá? O capítulo 15 e o capítulo 14, aliás, 16, 15 e 16 do nosso livro, ok? E aí, deixa eu só lembrando vocês o seguinte, o capítulo 15, tá? Fala sobre o desenvolvimento do Brasil no segundo reinado. Tá? E lembrando um pouquinho da história do segundo reinado, tá? Que foi de Dom Pedro II, né? Que ele começou a governar o país com 14 anos, né? Que eles fizeram a maioridade a ele, né? Ele teria que começar a governar com 18 anos. Eles não esperaram e colocaram ele para governar com 14 anos. E nesse meio tempo, tá? Desse governo, tá? Teve muitos conflitos, teve muitas revoltas, mas também teve muito desenvolvimento no Brasil. E nós vamos estudar hoje os desenvolvimentos. Nós estudamos na aula passada os conflitos, né, que teve, mas também teve desenvolvimento no Brasil. Mas eu gostaria de deixar também claro, que eu não falei na aula passada, o seguinte: o Dom Pedro II, ele perdeu esse reinado, tá? Porque o povo insatisfeito, né? Aí veio na Guerra do Paraguai, que eu ensinei para vocês que eles fizeram a Tríplice Aliança, né? Aí fizeram aliança Brasil, é, Argentina e Uruguai, né? Fizeram uma aliança para derrotar o Paraguai e eles venceram. E nesse meio tempo, os militares brasileiros, tá? Quando eles venceram essa guerra, eles voltaram pro Brasil, mas voltaram com a mentalidade que não queria obedecer mais o imperador, né? Então eles queriam uma república. Eles queriam que terminasse, que acabasse a monarquia. E o povo também estava insatisfeito com o governo do imperador, então eles pegaram e convidaram, né, Dom Pedro II para se retirar do Brasil. Então, o pai dele, Dom Pedro I, abdicou o cargo. O que abdicou? Ele renunciou ao cargo, foi embora, deixou o filho de 5 anos. Dom Pedro II, não. Dom Pedro II, ele foi convidado a sair do Brasil, tá? A ir embora para Portugal, e lá ele foi embora, e junto com a corte portuguesa, que aí entrou a República, que nós vamos estudar já na terceira unidade, que não vai ser agora. Tá? Então eu queria só deixar claro isso daí que eu não tinha falado na aula passada. E agora falando do desenvolvimento que aconteceu no segundo reinado, foi o seguinte: durante, tá, o segundo reinado, o país se modernizou. Tá? Os meios de transportes, né, as primeiras indústrias, né, os meios de transporte, as primeiras indústrias foram instaladas, tá? Houve também várias campanhas abolicionistas. Em 1888, a escravidão foi abolida. Foi na época de Dom Pedro II, né, que teve a Lei Áurea, né, que foi o que é abolida? Abolida é acabada, acabou a escravidão, tá? Foi nessa época aí de Dom Pedro II, tá? Então houve também várias campanhas de abolicionistas. Em 1888 a escravidão foi abolida, foi acabada, tá? E aí, ó, a expansão e o sucesso, o cultivo de café, olha lá, o cultivo de café, foram algumas das principais causas do progresso brasileiro, tá? Então, ó, modernizou o transporte, as indústrias, né? A escravidão na época dele também foi abolida, foi acabada a escravidão na época dele, né? O cultivo de café, a expansão, o que a expansão aumentou? E o sucesso do cultivo de café foram algumas das principais causas do progresso. O que é progresso? Do crescimento brasileiro. Tá? O café foi trazido para o Brasil no século XVIII, vindo das Guianas. Tá? O café era vendido para outros países e era muito lucrativo. Começou a plantar café aqui, veio da Guianas, né? Aí começou a plantar café aqui no Brasil. Primeiro eles começaram lá no Nordeste, mas eles viram que o clima, tá, do Sudeste, que no caso São Paulo, Minas, era melhor, tá, para o plantio do café. Eles trouxeram as mudas aqui para o Sudeste
e começou a plantar muito café. E essa plantação, tá? Essa produção de café, eles vendiam lá na Europa e eles tinham muito lucro, tá? Os fazendeiros que plantavam café, tá? Ficavam tão ricos que passavam a ser chamados de barões do café. Aí tá vendo? Ó, os barões do café, de tão rico que eles ficavam, tá? E os africanos, tá? Escravizados, tá? Trabalhavam nas fazendas de café e em 1850 o tráfico de escravo foi proibido, tá? E aí entrou a lei, foi proibida através dessa lei Eusébio de Queiroz. Tá? Que lei é essa, professora? É o seguinte, ó. Então teve vários progressos. Uma delas foi a abolição. Acabou a escravidão. Mas antes de acabar a escravidão, começou a vir algumas leis para ajudar os escravos. E a primeira lei foi essa a lei Eusébio de Queiroz. Tá? Essa lei fazia o seguinte. Ó, não podia aqui, ó. Essa lei, ela abolia, não podia entrada de novos africanos escravizados no país. E com a necessidade, então, é o seguinte, essa lei, Eusébio, proibia o tráfico negreiro, proibia o tráfico de escravo no Brasil. Quem estava no Brasil como escravo já ficava, mas não podia trazer mais escravos. Tá? Então, aquelas pessoas que eram donas dos escravos continuavam ali de boa, mas não podiam trazer outros escravos para o Brasil. Foi proibido através dessa lei Eusébio de Queiroz. Tá? E aí, o seguinte, e nesse meio que não podiam mais trazer escravos para cá, e eles estavam plantando muito café, quem ia plantar e colher os cafés? Sendo que os escravos estavam acabando, muitas vezes os escravos ficavam velhos, outros morriam, né? E eles precisando de pessoas para trabalhar. Então, o que eles fizeram? Foi a necessidade de buscar alternativas, tá? Aí eles começou a incentivar a vinda de imigrantes, vinda de pessoas de fora, tá? Dos outros países, para vir morar aqui no Brasil, para trabalhar na lavoura, né? Aliás, no cultivo de café. Ok? Aí eles vinham para trabalhar aqui no Brasil no cultivo. E entre as primeiras décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, quase 4 milhões de imigrantes vieram para o Brasil. Tá? Porque eles não podiam mais trazer os escravos, então eles tinham que fazer alguma coisa. Então eles abriram, né, as portas para os imigrantes virem para trabalhar aqui no Brasil. E aí, esse barão de Mauá é o seguinte: as riquezas, tá? Riquezas geradas pela venda do café e outros produtos foram usados para dar início às atividades industriais no Brasil. Muitos fazendeiros de café começaram a incentivar em fábricas, principalmente após forte diminuição da exportação de café no início do século XX. Então, o que acontece? Começou a plantar café, estava dando dinheiro e tal, né? Só que aí depois eles levaram a muda do café lá para a Europa, né? Então eles começaram a plantar também e não estava dando tanto lucro assim. E aí os coronéis, né? Os barões, né? O que eles começaram a fazer? Começou a incentivar também, né? As atividades industriais, colocar indústria aqui no Brasil, tá? E aí uma das pessoas que mais se destacaram nessa época pelas suas ideias foi Irineu Evangelista de Souza. E ele era apelidado do O Barão de Mauá. Tá? Ele se preocupava com o desenvolvimento dos transportes, das comunicações e das indústrias. Tá? Então ele queria que crescesse o Brasil no transporte e tal, né? E algumas benfeitorias, tá? Realizações dele que ele fez aqui no Brasil, ó, a criação de uma companhia de navegação a vapor para fazer a ligação entre as cidades do litoral, a montagem de um estaleiro para a construção de navios, a iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, tá? Que não era iluminada,
a instalação de um cabo telegráfico submarino ligando o Brasil à Europa. Então foi tudo isso com a ajuda desse Barão de Mauá. Tá? Então é uma figura importante aqui no Brasil, né? Uma história, a vida dele. Por quê? Porque ele ajudou, né, no desenvolvimento do Brasil nessa época aí do Dom Pedro II. Ok? E aí, nós vamos falar agora sobre o capítulo 16, que é o fim da escravidão no Brasil, tá? Que também foi na época de Dom Pedro II, tudo isso aqui na época de Dom Pedro II, tá? Nós falamos que teve os desenvolvimentos e uma delas foi a abolição, né, da escravidão, né? Acabou com a escravidão. Aí nós vamos falar um pouquinho das leis, tá? Que começaram a surgir antes deles tirarem completamente a escravidão do Brasil, mas eles começaram a aplicar algumas leis antes para ajudar os escravos, não é isso? E aí o seguinte, ó, com o passar do tempo surgiram movimentos contrários, tá, à escravidão. Muitos brasileiros juntaram-se aos africanos escravizados para lutar contra a escravidão. Tá? Então, ó, os brasileiros e africanos se unem pelo fim da escravidão, ok? E aí surgiram algumas leis, tá? Aí algumas leis abolicionistas. Então, vamos aqui na primeira. Ó, a primeira, Lei Eusébio de Queiroz, que eu tinha falado anteriormente, né? Que essa lei foi a primeira. Essa lei, eles proibiram o tráfico de negros, tá? O tráfico de escravos para o Brasil. Então, não podia mais trazer escravo para o Brasil. Quem estava lá, ok, né? Mas não podia trazer mais, tá? Aí depois veio a lei do ventre livre. O que é essa lei do ventre livre? É o seguinte, deu liberdade aos filhos de negros escravizados nascidos a partir do dia 28 de setembro daquele ano, que foi 1871. No entanto, a criança permanecia sob a guarda do proprietário de sua mãe até completar 21 anos. É o seguinte, a criança nasceu a partir do dia 28 de setembro de 1871, ela era livre. Só que ela tinha que ficar com a mãe e também com o seu proprietário, né, até 21 anos. Depois de 21 anos, ele podia ir embora. Se quisesse trabalhar lá, continuar trabalhando lá na fazenda, ele podia trabalhar, mas eles pagavam ele, que ele já não era mais escravo. Aí ele tinha que ser salariado, né? Mas ele era livre, tá? Então essa aí foi a segunda lei para ajudar os escravos, tá? É a lei do ventre livre. Então não esqueça, Eusébio de Queiroz é a primeira. Ventre livre, ventre, lembra de ventre, barriga, mamãe tá neném no ventre, né? Então essa aí é do ventre. E depois tem a lei dos sexagenários. Que lei é essa, professora? Olha só, libertava todos os negros escravizados com mais de 65 anos de idade. Então, essa lei foi em 1885, tá? Então, foi 3 anos antes, né, deles abolirem, né, a escravidão de uma vez, né? Então, essa lei libertava todos os negros com mais de 65 anos e davam a liberdade, né, para eles poderem ir embora, ok? E a última lei foi a Lei Áurea, né, de 1888, assinada em 13 de maio pela princesa Isabel, que havia assumido o trono em razão de uma viagem de seu pai, Dom Pedro II. Essa lei aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Essa lei, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Essa Lei Áurea, quem assinou foi a princesa Isabel. Ela era filha de Dom Pedro II. Dom Pedro II teve que fazer uma viagem. Aí ele foi viajar e ela ficou no lugar dele. O que acontece? Só que estava tendo muita revolta, tá? Estava tendo muita revolta, estava muito revoltado com o imperador e, né, e muitos abolicionistas fazendo greve, passeata, muito conflito e tudo mais. Então ela achou por bem assinar essa liberdade dos escravos, tá? Porque o bicho estava pegando pro lado deles. Então não é porque era tão boazinha assim não, tá, gente?
É porque o bicho estava pegando lá pro lado deles lá, e eles queriam amenizar, né, aquela confusão toda, e o pessoal pedindo o fim da escravidão e tudo mais. Aí começou a impressionar ela, aí ela foi e assinou a Lei Áurea. Tá, em 1888, é a princesa Isabel, ela é filha de Dom Pedro II, ok? E aí, vamos para outra aqui. As tradições africanas do Brasil, tá? Ah, mas antes de eu falar das tradições, deixa eu falar uma coisa com vocês. Umas informações aqui, ó. Os escravos, quando eles foram libertos, tá? Aí, vocês acham que eles tiveram vida boa? Não tiveram, não. Tá? Por quê? Olha as dificuldades que eles tiveram. Falta de acesso às terras. O que é isso? Porque, olha só, eles trabalhavam a vida inteira como escravo, tá? Então, eles não tinham terra para plantar para eles. Quando eles foram libertos, simplesmente deram a carta de alforria para eles, eles foram embora. Muitos ficaram, muitos não tinham para onde ir. Iam para onde? Não tinha ninguém, não tinha família, ou a família deles era escravo também, né? Ia procurar emprego, não tinha documento, e ainda existia o preconceito entre eles, os brancos com os negros, né? Eles passando necessidades. Então, ó, falta de terra. O que é falta de terra? Porque eles não tinham terra para plantar. Eles não tinham dinheiro para comprar terra, né? Analfabetismo. Eles não sabiam ler, não sabiam escrever. Como é que eles iam trabalhar em algum mercado, alguma coisa assim, sendo que eles tinham essa dificuldade? Falta de recursos econômicos, tá? Eles foram libertos e nenhum tipo de remuneração ou indenização foram dados para eles. Eles saíram sem nada, né? Então complica a concorrência com os imigrantes, porque eles abriram, né, as entradas para os imigrantes. Então o que acontecia? Os imigrantes, que são as pessoas que vieram dos outros países para trabalhar aqui no café, né, e eles também queriam trabalhar no café, o que eles sabiam fazer, só que agora eles tinham que ser pago. O pessoal, os fazendeiros, tinha que pagar eles, né? E muitas vezes pagavam menos. Por quê? Porque tinha discriminação. Então, de um imigrante e de um negro, já que eles tinham que pagar, eles preferiam pagar para os imigrantes. E quando os negros conseguiam emprego, para ganhar menos. Então, eles tiveram muita dificuldade quando eles receberam essa liberdade, né? Então, e agora nós vamos falar sobre as tradições africanas do Brasil, né? Aí é o seguinte, ó, a capoeira, o samba, as comidas típicas e a religião são algumas contribuições, tá, dos africanos que foram incorporados à cultura brasileira, né, ao longo dos anos, né, aqui ó, a capoeira, tá vendo? Ó, o samba, tudo isso aí, ó, veio lá da África, tá? Isso aí é cultura, né, africana. Comidas típicas lá, acarajé, polenta, vatapá, manguzá. Isso aí foi comidas típicas, né, dos africanos. Religião, né, religiões, não são várias, candomblé e tudo mais, né?